Brasil, nação gigante, muito sublime. Creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar, revelar a escuridão, minha alma anseia. Pela vida do irmão. Então vamos começar o primeiro hino, só para você ouvir. Ninguém agora vai cantar, só para você ouvir o som da harpa. Nas minhas orações eu já pedi ao Senhor que isso seja confortador e abençoador para a sua vida. Antes de tocar, eu ainda gosto de recitar o Salmo 43, verso 4, que diz assim: irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha alegria e o meu prazer. Ao som da harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu.
Glória a Deus. É maravilhoso quando os irmãos cantam comigo. Vamos então continuar nesse mesmo ritmo, não é? Por gentileza, sonoplasta, o meu playback. Agora eu vou usar um playback para ficar um pouquinho mais bonito. Você vai ouvir as estrofes e poderá cantar comigo o refrão. O meu playback que está aí, a faixa número 9, por gentileza. Vamos louvar a Deus com esse hino que é universal. Todas as igrejas do mundo cantam esse hino. Aplauda o nosso Cristo. Bem-vindo, amigo. Depois louvamos mais. Jesus abençoe. É bênção ou não é, pessoal? Espero que até aqui o Senhor tenha falado ao seu coração já através dos hinos, dos musicais. Coloca a mão sobre o coração. Importa a nossa fé ser fortalecida com a santa palavra. Põe a mão no coração. Pai, pois na casa do Senhor nós estamos. E que precioso, Pai, é estarmos aqui agora celebrando o teu nome, ainda mais agora recém-saído da Semana Santa. Domingo anterior foi o domingo de Páscoa. Oh Deus, que tremendo é saber que Cristo não foi derrotado pela cruz. A cruz não venceu o nosso Cristo. Ele ressurgiu dentre os mortos.
E é por isso que estamos aqui celebrando e louvando este cântico, como agora, por sinal, vencendo vem Jesus. Vem assim, meu Deus, vencendo na vida deste homem, na vida desta mulher. Vem assim, meu Deus, vencendo na área espiritual, com o manto da salvação. Vem assim, meu Deus, vencendo sobre aquele corpo que está entregue às drogas, entregue à doença. Oh Pai, hoje é um dia tremendo. Meu irmão querido, hoje é um dia lindo, porque na casa de Deus estamos. Logo mais participaremos aqui da Santa Comunhão, receberemos agora a Santa Palavra, e temos de tudo para que hoje tenhamos aqui um pedacinho do céu, que vivamos aqui um pedacinho do céu. Oh Pai, eu faço ideia que hoje, por ser, ó Deus, uma celebração especial, muitos irmãos vêm visitando, mas alcance-os também. Alcance o visitante, alcance quem já é de casa, alcance a criança de colo, alcance o mais crescido. Olha para nós, Pai, com olhar de amor, com olhar de carinho, e alcance este meu irmão, esta minha irmã. Que não seja, meu Deus, um culto apenas, mas que seja o dia do encontro dela contigo. Isso acontecendo, desligaremos as luzes no final da atividade e voltaremos felizes para casa. Olha para nós com olhar de amor, Senhor, em nome de Jesus. Você diz comigo: meu Senhor, muito obrigado pelo teu amor por mim. Muito obrigado por enviar Cristo para padecer na cruz do Calvário e o ressuscitar ao terceiro dia. Diga: Cristo vive, e vive ainda em meu coração. Amém. E você louve com suas palmas ao Senhor, bem forte a Deus. Oh, bem-vindo, Senhor, entre nós. Bem-vindo, Senhor. Amém. Amém. Boa noite, povo de Deus. Pois bem, essa última semana, Semana Santa, nós falamos na Sexta da Paixão sobre a crucificação. Sábado foi o dia daquele grande evento do missionário em São Paulo. Foi lindo demais a visitação do Senhor por lá também. E o domingo foi o domingo de Páscoa, que por sinal, no domingo anterior veio até o pastor Joey Vasconcelos, e também, não sei se acrescenta ou não, a mim foi uma bênção. Foi para você? Vivemos aqui um culto lindo também, que foi o domingo de Páscoa. O domingo então em que o Cristo ressuscitou dentre os mortos. Pois a nossa reunião de agora não é uma reunião de entristecidos, não é uma reunião de aborrecidos, não é uma reunião de desanimados. Não, Cristo vive. Vira ao seu vizinho, alegra a noite dele e diga: Cristo vive. E eu, como pregador, eu não posso deixar de falar isso, porque ainda está bem fresco na nossa memória. Saímos agora da Semana Santa. Só que isso não pode estar na nossa memória apenas na época de Páscoa. Isso tem de estar conosco em nosso coração até a consumação dos séculos. A Bíblia até diz que o cristão deve participar da Santa Ceia, que é o ato de hoje, comer do pão, beber então do cálice, porque esse ato também é para fazer o crente em Jesus lembrar do grande amor que ele consumou na cruz. Amém? Isso será logo mais, talvez não será transmitido, mas até o ponto de ser transmitido, recebe a bênção daí também. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de 1 João, capítulo 3. Abra lá.
E esses últimos dias falamos que os próprios discípulos ficaram tristes quando viveram a crucificação de Cristo. Tristes porque pensaram que tudo estava acabado, que não havia mais esperança para eles, que não tinha mais jeito. A caminho de Emaús, nós até louvamos aqui um trecho, Divino Companheiro, 2 deles iam caminhando e iam tristes, mataram Jesus, a coisa está feia, e tal, e ficaram assim. Daqui a pouco o próprio Cristo se pôs no meio deles e disse, fica assim não, por que chorais, por que estáis tristes? Cristo vive, pessoal, ele estava no meio dos discípulos. Tanto é essa fase da crucificação, que Pedro, por sinal, até disse, vou voltar a pescar. Aí outros discípulos ouviram isso e disseram, eu vou também. Isso aqui é uma introdução para entrar no assunto de hoje. Muitas pessoas, talvez desistem dos planos que Deus tem para ela, na dificuldade. Numa primeira dificuldade, ela até diz, eu não queria mesmo, igual criança birrenta. Eu não queria mesmo, já foi tarde. Não é para baixar a fé, não é para desanimar, não é para desistir, porque o Cristo que foi morto, ressurgiu. Continue firme nas promessas. Mas o assunto de hoje, eu havia dito durante a semana, que nós iríamos começar uma série de mensagens sobre nova identidade, e a gente vem começando hoje. Versículo 1 do capítulo 3, do primeiro livro de João. Leia comigo. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Para aqui um minuto só. Que privilégio nosso. O Pai nos deu um privilégio, o Pai nos deu uma vitória tão grande. Caridade ali lê amor, teve e tem um amor tão grande por nós, que Ele nos deu a graça de sermos chamados seus filhos. Não, você não entendeu. Agora mais meia dúzia entendeu. Estou dizendo que Deus nos deu o privilégio de sermos, de entrarmos na sua família. Somos filhos de Deus. Entenda o mistério. Você bem sabe, muitos aqui na igreja já são pais e mães. Existe lá uma fase, quando a mulher ganha neném, de que se emite um documento, e esse documento lhe dá o direito de ir até o cartório, e então registrar a criança. Não é bem assim? Aí você já vai todo cheio de autoridade. Isadora Sodré. Não é? Você já quer marcar, com todo o respeito da expressão, você já quer fixar nome, porque afinal de contas é teu filho, é tua filha. Não é bem assim? E tem gente, hoje em dia um pouco diminuiu isso, mas muito acontece da tradição do sobrenome. Diminuiu um pouco, mas ainda muito há. Talvez, não vou citar exemplos aqui, é da família fulano, não tem dessas coisas? Então a pessoa já tem um certo status, em aspas, um certo conceito, uma certa moral, porque tem aquele sobrenome, porque carrega aquele nome. Sim ou não? Abro parênteses. Por exemplo, Rousseff e outros nomes. Fecho parênteses, só para descontrair. Então são situações em que a pessoa carrega um nome, e por conta dela carregar um nome, ela carrega uma história, ela carrega um histórico. O meu, a quem não sabe, meu primeiro nome, a quem não sabe, na verdade é Wellington.
Revelação bombástica. O Wellington com 11 letras ainda. W-E-L-L-I-N-G-T-O-N. 11 letras. E o meu sobrenome, então, é Sodré. Lá em casa, então, tem vários Sodrés. Daquele tipo de família, assim, que quando falava em povoar a terra, levou o recado a sério. Família grande. Tem meu irmão mais velho, William Sodré, ficou tudo no W. Eu, o Wellington Sodré, e o caçula, vocês já conheceram, ele tocou teclado aqui um dia, Wesley Sodré. Abro parênteses, já me voltaram tantas cartas. Alguém olhava assim, teve uma carta lá que escreveram, Wellington Oliveira. Não é aqui não. Tem ninguém aqui com esse nome. Tiraram o Sodré da correspondência, ela voltou. Mas voltando aqui ao contexto, sem fugir do assunto, pois o sobrenome carrega o seu histórico, carrega o seu parentesco, carrega a sua linhagem. Leia esse versículo de novo. Eu quero que a sua fé esteja lustrada, esteja fortalecida e que você entenda o que o Senhor está falando aqui. Leia de novo comigo. Vede quão grande caridade ou amor nos tem concedido o Pai. Qual é, pastor, tão grande caridade? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Sodré, filho de Deus. Cátia, filha de Deus. Joaquina, filho de Deus. Sebastião, filho de Deus. Você é filho de Deus. Você carrega a linhagem divina. O Senhor, desde o princípio, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O que isso representa? É aquilo que muitos pais, muitos familiares vivem, ou muitos que veem a criança vivem. E o olho parece do pai. O nariz parece do avô. A orelha parece da mãe. Ele está carregando traços da sua linhagem. Onde entra a mensagem, pastor? Nós somos filhos de Deus. Mas sabe onde mora o pesar? É que tem gente que não tem traços nenhum do pai. Esse que é o pesar. Tem gente, é igual você já deve ter visto, às vezes a natureza tem dessas coisas. Os dois são escurinhos, nasce um filho de olho verde. Há casos. Mas por não carregar traços, automaticamente a pessoa fica... Você não quer falar, né? Fica de pé atrás. Fica ou não fica? Aí começa a ficar meio encafufado. Encafifado. Começa a pensar, o quê? Eu sou mais escurinho. A mulher mais escurinha. E me nasce uma galega? Começa a ficar de pé atrás. Por quê? Eu estou citando exemplo para você entender melhor a mensagem. Por quê? Porque os traços do filho estão muito diferentes do pai. Tem casos que a natureza é exatamente aquilo. Não é verdade? Tem casos que é coisa da natureza, não é minha praia. Tem caso que puxou lá de um avô. Não tem dessas coisas? Puxou um olho verde, puxou isso, puxou aquilo e aquela coisa toda. Que Deus abençoe de puxar as coisas todas lindas da família. Né? Por que desperta, pastor, uma certa desconfiança? Quando os traços são muito diferentes do pai. Tem gente por aí que se diz filho de Deus, mas não tem traços de Deus. É mulherengo, é falador, murmurador, paquerador, é dinheirista, é bruto de pai e mãe e outras coisas mais. Não tem traços do pai. E nesse ciclo de mensagens que a gente vai iniciando hoje,
nós ouviremos mais a respeito disso. Se Deus nos deu a graça de sermos filhos de Deus, nós temos de trazer traços de Deus. Quando se fala cristão, é porque nós devemos ser semelhantes a Cristo, é lógico. Quando se diz evangélico, é porque devemos viver de acordo com o Evangelho. Quando se diz crente, aí já é uma expressão mais comum. O crente é aquele que crê. Abro aspas, até o Satanás crê. Nós não somos crentes apenas, nós somos cristãos. Nós cremos na existência de Cristo e a nossa vida precisa refletir traços do nosso Pai, do nosso Deus. Amém, gente? O que mais? Coloque o versículo na tela de novo, por favor. Versículo 1 ainda. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. No contexto, eu me preocupo de puxar um versículo sozinho. No contexto, esse texto também fala a respeito da grande volta de Cristo. Ele veio, foi crucificado, ressurgiu dos mortos e voltará. Isso aí é a situação, é o beabá da fé. Todos nós devemos saber disso. Mas o texto também diz que à medida em que Cristo se manifestar, o seremos como Ele. Então esse ponto eu quero que você entenda. À medida que a luz de Cristo se manifestar em ti, você vai tendo traços dele. Entende ou não? Quem sabe, num passado não tão distante assim, você criticava crente. A luz brilhou no teu caminho, olha você aqui, que bonito. Você na casa de Deus. Quem sabe no jargão popular, você diria, igreja de crente, nem morto. Que bom, que vivinho você está aqui. Diga, Deus é bom. Então, à medida que Cristo se manifesta, foi o que o versículo falou, repito, o contexto principal. À medida que Cristo se manifesta, seremos como Ele, pegaremos o jeito dele. É como um filho que vai pegando a convivência com o pai. É como um filho, eu não sei se você já observou, já vi filhos que até o jeito de dormir copia o pai. Você já viu isso já? Aconteceu isso lá nas bandas da tua casa? Até o jeitinho de dormir. Vai ver, o pai dorme e coloca o travesseiro em cima da cabeça. Tem gente que usa no revestrez. Usa o travesseiro em cima da cabeça. Aí daqui a pouco olha a criança está lá copiando. Que coisa linda, né? Copiando os traços do pai. À medida que o Senhor se revela a nós, nós vamos pegando os traços dele. Traços de amor, traços de caráter, traços de respeito, traços de honestidade. Eu poderia falar aqui a noite todinha. Isso aqui vai ser uma série. Traços de amor ao próximo, traços de fidelidade, traços de respeito às coisas sagradas. Vamos pegando os traços. Amém, gente? Vai morrendo a velha criatura, e glória a Deus por isso, e vai surgindo uma nova criatura, e glória a Deus por isso. O que mais a Bíblia fala a respeito disso? Olha o que diz lá no Evangelho de João. Ali nós estávamos na carta de João. O Evangelho é aquele outro lá mais pertinho de Lucas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Isso aqui é sério, gente. Ah, mas o Senhor deseja ver traços dele em ti. Deseja.
Deseja. E vai ser bonito você refletir os traços da sua filiação, do seu pai. Vai ser muito bonito isso. Evangelho de João, o capítulo é 1, versículo é o 12. Leia também. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Que bonito. Então o versículo 11, mantenha, ou melhor, o 12, mantenha na tela, por favor. O que esse texto está falando? Que Deus deu poder para as pessoas se tornarem filhos ou filhas dele. A quem ele deu esse poder? A quem o recebeu e a quem crê no seu nome. Recebeu quem? Recebeu a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Quem receber a mensagem de Cristo no coração, quem entender a mensagem da cruz, pregamos ao longo da semana inteira, que a obra dele foi consumada, ele ressurgiu exatamente por amor. Quem aceitar esta mensagem, aceitar a palavra de Cristo, está dizendo a Bíblia que esse aí é adotado por Deus e é chamado de filho. Pastor, então não é todo mundo filho, não? Aí eu entro em outro detalhe, mereceria mais tempo, mas no geral todos são criaturas. Filho é quando você o aceita como Senhor e Salvador. Filho é quando você dá ouvido ao que ele tem para dizer. Eu vou fazer uma pergunta. Tem filho de Deus aqui? Oh, que coisa linda! Diga, eu sou filho de Deus. Que bonito, cristão. Isso é lindo demais. Aos que creem no seu nome. Onde entra os poréns? Vou resumindo aqui adiante. Primeiro porém, alguns não trazem, ou não traz, alguém não traz, traços algum de Deus. Outro grupo já diferente desse, na verdade tem vergonha do Pai. Bíblia? Que Bíblia que nada. Já disse em outra ocasião, vai ver até embrulha a Bíblia assim umas 3 vezes. Se alguém perguntar o que é isso, eu logo digo, rapadura. Você está com vergonha do seu pai. E a Bíblia diz que quando envergonhamos do Senhor, também um dia seremos envergonhados. Mas tem um caso na Bíblia, e esse é um dos casos que eu quero tratar contigo, que está lá no livro de Atos, capítulo 9. Esse caso é o caso de um homem que teve uma mudança de vida, teve essa transformação de perdido para filho, mudou a história. A expressão que a gente muito vai usar esses dias é, mudou a identidade. E olha que bonito. Este homem chamava-se em um primeiro momento Saulo de Tarso. E o livro sagrado diz o seguinte, a partir do versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer dizer, cristãos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia,
Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Verso 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Para aqui um minuto. A velha identidade deste homem era Saulo de Tarso. Saulo, morador de Tarso. De modo que, num passado, ele perseguia os cristãos. Aqueles que colocaram Cristo como seu alvo, lá estava ele perseguindo. Tem pessoas que aqui, numa identidade não tão distante, a velha criatura perseguia crentes, perseguia cristãos. Já vi casos, pessoal, que é de fazer chorar, do pai proibir o filho de vir na igreja. Que coisa sem noção, né? Já vivemos um caso aqui que até hoje a gente não engoliu direito, não. O garoto estava bem encaminhado na luz de Jesus, estava uma benção. Teve lá um certo parente que começou a proibi-lo vir à igreja. Voltou para o caminho das drogas. Aí eu te pergunto, valeu a pena? Deixa o garoto ser feliz, deixa o garoto servir a Jesus. Olha que prejuízo, pessoal. E proíbe, não vá mais na igreja. Já vi casos mais sérios do marido virar para a mulher e falar: mulher, daquele jeito assim, macho, sim senhor, você escolhe, hein? O nosso casamento. Eles se valorizam tanto. Ou esse Jesus aí que você fala. Às vezes a pessoa desvirtua o negócio e piora e fala: ô seu pastor, o pastor não tem. Enfim, você escolhe. Que jogo baixo. A pessoa está perseguindo os crentes. Que jogo baixo. Eu falo porque a gente vive isso quase todos os dias. Aparece situação assim. De pessoa que talvez até de casa quer receber a palavra e tem que ali assistir talvez no horário que o marido vai na padaria, porque o marido é grosso de pai e mãe. Coisa séria, pessoal. O Saulo, a identidade antiga dele, perseguiu os cristãos. Até o dia que brilhou a luz de Deus na vida dele. Ah, foi bonito. Mas brilhou uma luz numa intensidade tão grande, essa luz é o Senhor. Brilhou uma luz tão grande que ele ficou até cego. Isso é Bíblia. Ficou até cego, desnorteado, sem direção. E essa luz vinha dizendo: você me persegue, rapaz. Aqui tem um contexto bonito. Ele estava perseguindo os cristãos. Mas lembra o que estudamos no começo? Somos filhos de Deus. O Senhor Deus comprou a briga. Você está perseguindo os meus filhos, rapaz. Eu abro parênteses. Quem é pai e mãe sabe que você vira uma onça. Vira ou não vira? Pode mexer com seus filhos? Pode brincar com eles? Você vira uma fera. Pois é o que o contexto diz. O Senhor viu Saulo querendo brincar com seus filhos e ele parou, falou: não, aqui não, eles são meus filhos. Não, nele você não toca. Brilhou a luz, ele ficou cego. Resumindo o contexto, o Ananias foi o servo de Deus que orou por ele, a vista dele foi restabelecida, mas em um primeiro momento, o Saulo aspirava ameaça ao povo de Deus. E o próprio Ananias disse: Senhor, eu vou orar por alguém que me persegue. Eu vou orar por alguém que quer o meu mal. Eu vou orar por alguém que persegue os crentes. E aqui que é o contexto final. Hoje eu estou resumindo aqui, que ainda tem coisa boa adiante. Versículo 15. Olha o recado do Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor. Leia comigo, cristão. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido
para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Versículo 17. E Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse, leia só o comecinho, irmão Saulo. Oh, nova identidade. Saulo, mas era o terror dos crentes. Quando o Ananias entendeu o recado de que Deus tinha planos na vida de Saulo, o Ananias já o saudou como irmão. Ah, igreja, primeiro, que nós possamos ter traços da nossa paternidade. Que as pessoas nos observem, e eu não digo só dentro da igreja, o desafio é esse, não é só dentro da igreja é fácil, eu estou falando é fora, o desafio é esse, é quando está tudo atrapalhado, é quando parece que há uma nuvem negra sobre a sua cabeça, e você continua tendo traços de cristão, é aí que está o brilho de alma. E essa luz alcançou até um pervertido que era Saulo de Tarso. Eu digo aqui para a gente encerrar, fecha a Bíblia ali adiante. Aqui no nosso meio eu tenho convicção que teve gente num passado não muito distante que perseguia crente. Num passado não tão distante, até criticava crente. Criticava pastor, criticava igreja, criticava as doações, é assim que se mantém a igreja, e o Senhor dá respaldo que seja assim, mas ela era muito crítica, que a luz de Deus brilhe na vida desse, do outro e do outro, assim como já brilhou na nossa. E a palavra de ordem qual é, pessoal? À medida que Cristo se manifestar em nós, as características do Pai vão aumentando em nós. Amar, respeitar, ser homem sério, ser moça séria, levar a sério o seu relacionamento, levar a sério a sua fidelidade a Deus, levar a sério, seja em verão, inverno, outono, seja qual for a estação, o nosso compromisso é com o Senhor dos Exércitos. O nosso compromisso, a nossa aliança é com Deus. E isso aí será consumado até o dia que Ele virá e nos resgatará para os céus. Amém? Coloca a mão sobre o coração, sentado mesmo, oremos. Pai, meu muito obrigado, ó Deus, pela obra salvadora do Senhor. O Senhor é muito bom, o Senhor é tremendo, Pai. E nada foge do agir e do poder do Senhor. Nunca fugiu e jamais fugirá. A palavra de ordem é exatamente essa, ajude-nos, Pai, a ter os traços do Senhor. Pai, naquele momento que passamos nervoso, naquele momento, ó Deus, que pensamos em fazer uma bobeira, naquele momento em que algo ocorre para tirar a nossa paz, é neste momento que precisamos nos envolvermos ao Senhor, nos relacionarmos com o Senhor, e termos o traço de filho de Deus, filha de Deus. Pai, eu oro pela tua igreja agora. Pai, este texto fala ao meu coração, e eu torço que tenha falado com este amigo. Alcança, meu Deus, aquele que não está tendo traços algum do Senhor. Alcança aquele, ó Deus, que até vergonha do pai ele tem, como se fosse um adolescente, não quer que o pai venha enquanto ele está com os coleguinhas. Ó Senhor, nos perdoe se errado agimos, nos perdoe os traços, as manias, os cacuetes que acabamos recebendo, que não condiz com a nossa filiação. Ajude-nos, Pai, a sermos servos do Senhor.
Ajude-nos, ó Deus, a glorificarmos o Senhor em nossa vida e em nossas atitudes. Em nome de Jesus é a minha oração. E você ainda diga: Senhor, em nome de Jesus, alcança a minha alma, o meu coração, e ajuda-me a refletir a imagem do meu Senhor em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. Abre os olhos. Eu digo em todos os momentos. Por que isso, pastor? Quando você estiver fazendo negócios, quando você estiver comprando, vendendo, quando você estiver namorando, crente sério tem juízo na cabeça, se é que me entende. Quando você estiver tomando algum juramento, ou na verdade nem juramento deve, quando você estiver fazendo um compromisso, tudo isso aí tem de ser levado e levado à risca. Mais cedo eu disse e eu repito agora, quando estiver fazendo os negócios, o que eu quero dizer com isso? A Bíblia ensina: a ninguém devais coisa alguma. Pastor, eu estou devendo, mas a culpa é da Dilma, porque a pessoa sempre quer achar um culpado, né? Pois então, a tua atitude qual tem de ser? Ô, seu fulano, de fato estou lhe devendo. Me perdoe. Foi erro meu. Foi falha minha. Eu prometi que dia 12 desse mês eu te pagava. Me perdoe. Não entrou o valor que eu esperava. Você permite, olha, isso aí é coisa de filho de Deus. Você permite eu pagar dia 20? Estou dando exemplo, entende? Sim ou não? Você permite? Me perdoe, já estou envergonhado de estar devendo, porque a Bíblia, como filho de Deus, eu não posso dever. Me perdoe, mas você me permite? Ah, eu te permito, glória a Deus, cristão. É assim que se faz, você é filho de Deus. Amém, gente? Outro dia, eu comentei mais cedo e digo outra vez, que meu telefone é público. É público? Quer dizer, você entendeu, né? É meu, mas eu revelo o número. Outro dia uma pessoa ligou, eu já contei essa. Já? Você estava no culto? A pessoa: pastor, oi, fala para a pessoa que frequenta aí me pagar. Eu fiz de conta assim, fiz de conta nada, eu não entendi direito a coisa. Como que é? Me explica melhor. É aquele assim que estava na sexta cadeira do lado esquerdo e estava no culto ainda agora. Pastor, coisas aconteceram, me atrapalhei financeiramente. Pastor, estou respirando agora. Isso é provável acontecer. Bom seria que nem acontecesse, que todo mundo estivesse economicamente assim, em subida. Bom seria, até oremos para isso. Tem as orações aqui de segunda-feira pela vida financeira, 7:30 da noite. Bom seria, e oremos por isso. Só que o feio é, se você é filho de Deus, você tem que refletir a imagem de Deus. Trata lá das suas pendências e fique com a alma liberada. Amém, gente? Outro assunto último. Algumas pessoas não refletem a imagem de Cristo quando está atrás de um volante. Ela se sente o Ayrton Senna. Infelizmente você conhece a história final do Ayrton Senna, que foi eu particularmente já perdi o gosto até de assistir a coisa, mas não é propaganda disso que eu estou fazendo. Mas ali atrás vai ver a pessoa bate o nervoso e não, cristão, pera lá, você é filho de Deus ali também, e acrescento, até no nosso estacionamento. Às vezes o cidadão sai e ele quer ser o primeiro. Calma, cristão. Está nervoso? Não vai pescar não, vai orar. Apesar de que dizem que o pescar é bom também para relaxar. Mas é importante.
Não sei nem por que eu ainda estou falando isso na transmissão, mas deve ter algum objetivo para alcançar amigo em casa também. Que na igreja até temos um projeto de melhorar ali o estacionamento. Tem vários projetos aqui para a congregação. Um deles é iluminar, identificar a vaga. Isso tudo Deus vai nos dar. Em nome de... Isso tudo Ele vai nos dar. Só que uma coisa não justifica a outra não, cristão. Você é filho de Deus até no estacionamento. Amém? Irmão Narciso, vamos mais uma? O Senhor precisava falar o nosso coração. E qual vai agora? Se posicione que eu quero saber qual é. Eu estou permitindo mais essa na transmissão para que o amigo em casa louve mais essa conosco. E qual será o hino? Fala para mim. Rude Cruz? Ei, que bênção. Hoje você sabe que eu estou pé que é um leque. Eu aprendi isso aí com vocês. Pois receba-o aplaudindo a Cristo.
ouvirmos a mensagem da cruz. Amigo em casa, eu vou encerrando a transmissão aqui. Aqui na igreja ainda louvaremos mais com os hinos da harpa, com o instrumento harpa, e também participaremos da Santa Comunhão. Para você que porventura deseja participar de outra atividade com o irmão da harpa, cadê o irmão Paulo? Está por perto? Cadê o irmão Paulo? Lá mais atrás. Irmão Paulo, amanhã a agenda é... Qual é a próxima agenda? Lembra aí, pode falar o grito da vitória. Cocal, quarta-feira. Que horas? 7 horas. E qual é o outro lugar? Cidade Mineira. Domingo, 8 da manhã. Pronto, está divulgado. Amém? Que o Senhor te abençoe até aqui. A transmissão vai encerrar, mas o culto continua. Despeça do amigo em casa aplaudindo a Jesus. Ao nosso coração. Nós temos que receber a vitória do Senhor hoje. Todo santo dia que o Senhor nos permitir viver. Persevere. O Pai Nosso ensina: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que o pecado nos afasta de Deus. Deus dá uma oportunidade dela escrever uma nova história. Jesus tem muito para nos ensinar. Precisamos ser semelhantes a Cristo. Levanta a mão e os olhos para o céu e diga: que o Senhor me defenda. Oh Deus poderoso, Tu és bom. Receba essa palavra de Jesus hoje. Jesus sabe o que deve fazer. Confie em Jesus. E todos digam graças a Deus.